bênção dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Este canal é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. A lição que nós estamos vendo nesse trimestre é a lição, estamos comentando, é a lição dos jovens, essa lição maravilhosa que fala sobre o final dos tempos. Jesus Cristo voltará. Nós avisamos muito bem que esse canal não veio tomar o lugar da EBD. Procure uma EBD, assista a EBD, leve sua família. É um trabalho que Deus faz muito maravilhoso para nossas famílias, para nossos filhos. É de suma importância que você leve os seus filhos para a EBD. E essa lição que nós vamos comentar, a lição do jovem, a lição de número 2. Tem como tema sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira base da lição é o texto do dia, podemos dizer, diz assim, está lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 18, que diz assim: Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. A síntese da lição é muito boa também. Ela diz aqui, ninguém sabe o dia e nem a hora que acontecerá o arrebatamento da igreja. Isso ninguém sabe, unicamente Deus, unicamente o Pai que sabe. Mas é de suma importância, esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do Senhor. Então, nosso Deus deixou escrito na Bíblia sinais que antecedem a volta de Cristo para vir buscar a sua igreja. A segunda base da nossa lição se encontra no texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância você ler com os alunos, porque vai ser a base da lição, a base que nós vamos estudar nessa segunda lição. A introdução diz assim: em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo. E após o arrebatamento da igreja, teremos a grande tribulação. Esse acontecimento nós esperamos para hoje, para agora, certo? Em breve, Cristo vem buscar a sua igreja. As rádios, as televisões vão anunciar que desapareceu uma grande multidão na face da terra. É quando a igreja vai ser arrebatada. E a Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, segue-se a grande tribulação. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. Em relação à volta de Jesus, não é diferente. Então, cada vez que Deus vai promover algum efeito, alguma coisa extraordinária, Deus avisa. Ele sempre fez assim. E não é diferente da que antecede a volta de Cristo. Os sinais mostram, ou todos os sinais mostram que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O primeiro tópico da lição é de suma importância e tem como tema assim: sinais da volta de Jesus Cristo. O primeiro subtópico diz assim: catástrofes naturais. Nós vamos ver que ao longo de Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, e dá sequência sobre isso também, vai falar sobre esses sinais que antecedem a volta de Cristo. A lição diz assim: os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, como um dos sinais dos últimos dias. Olha só: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz,
as potências dos céus serão abaladas, certo? Terremotos em vários lugares, fome, peste. E se a gente parar para ver hoje os noticiários, você vai ver tudo isso aí mostrando e acontecendo na terra, que Cristo está voltando. Todos os sinais já mostram claramente a sua volta. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Ele dá exemplo da geração de Noé. Assim como na geração de Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento, ele fala muito bem sobre isso, como sentido de que desapercebidos. Assim como o povo na época de Noé vivia desapercebidos com a chegada do dilúvio, assim é nos dias de hoje. As pessoas vivem desapercebidas, não se percebe, não observa o que está acontecendo à sua volta. E ele dá esse exemplo, ele fala assim como nos dias de Noé. Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha só, em Mateus capítulo 24, versículo 28. Assim como os abutres, se tem os cadáveres, a podridão, assim se encontra os abutres. Sabe o que isso aponta? Para a condição espiritual e moral que se encontra na atualidade da humanidade. Já não temos mais, a moral foi embora, o amor foi embora, acabou-se. As pessoas não amam mais as outras pessoas. Há um tremendo desamor que aumenta cada dia mais. A moral caiu, o declínio moral está aumentando também. O espiritual também. A sociedade está perdendo toda essa característica que nos leva a estarmos em comunhão com Deus. Diz aqui: porventura não temos observado no momento atual devassidão moral como nunca antes visto? A devassidão moral acabou-se, cada dia aumenta mais ainda. Já a gente olha na mídia as passeatas, os movimentos feministas, e nós vemos que eles pregam muito isso aí. Já não tem mais o pudor, a moral que vimos e que aprendemos também na Bíblia. Então há um aumento desenfreado de todas essas coisas. O Senhor avisou que há várias situações espantosas na terra, grandes terremotos, a epidemia aumenta, como essa que estamos passando agora, que é o Covid-19, a fome em vários lugares. Nós sabemos que devido a essa pandemia aumentou muito a fome na terra. Muitas pessoas estão morrendo de fome. Um aumento gradativo nas pessoas que passam necessidade e passam fome. Isso catástrofes naturais que acontece, que mostra que Cristo está voltando. Aí diz aqui: esses são alguns dos avisos divinos à população mundial, que Cristo está voltando. Então, catástrofes naturais que mostram no seu primeiro subtópico do tópico 1. O segundo subtópico do tópico 1 diz assim: o aumento da rebelião e conflitos. Nós sabemos que tem aumentado isso. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz, ao falar a respeito de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Ele tem falado muito sobre isso aqui em Mateus capítulo 24. E você liga a televisão e você vê os noticiários. Israel é perseguida dos países que cercam Israel ali. Israel é perseguida por todos esses países. O movimento antissemita cresce no mundo alarmantemente. Entendeu? Então, nós sabemos que guerra e rumores de guerra é um dos sinais que mostra a vinda de Cristo. O aumento de rebelião e conflito aumenta cada dia mais. O princípio de dores seria marcado por um crescente processo de rebelião e conflito de todas as ordens. Isso é verdade. As guerras
as guerras foram e são constantes em muitas nações. Em 2014, esse índice aqui é de 2014, que a lição nos traz, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, entre 162 países, demonstra que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Olha só, em 162 países, demonstra que somente 11 países não estão envolvidos. Olha só como aumento desenfreado de rebelião, de conflito, de guerras. Os homens, por interesse financeiro, de aumentar o seu capital, por querer ainda aumentar sua riqueza, ele desenfreadamente ele provoca essas guerras, essas rebeliões, e se afasta ainda mais da presença do Senhor. Diz assim: atualmente, com o aumento do ódio e da maldade, da rebelião, temos visto também guerras e conflitos, certo? Não somente entre as nações, mas também no meio das famílias. Quer dizer, não somente no meio das nações, mas também no meio familiar, as guerras e conflitos. A gente vê o índice de casais se desfazendo, a separação aumenta cada dia mais. Quando se fala em casamento, união de uma família, de um homem, de uma mulher, já está vendo obsoleto, já se fala até em contrato, vamos fazer um contrato por um ano, se der certo a gente renova o contrato. Quer dizer, a família está sendo deteriorada, está sendo destruída, já não tem mais o que era antigamente, e nem o que a Bíblia ensina. Então, os conflitos no meio da família têm só aumentado gradativamente. Diz aqui também, as crianças crescem a cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira grande mesmo. Devido o acréscimo das famílias, dos filhos que não têm um controle, pessoas que não têm condições, e cada dia aumenta a família, os filhos. Então, só leva a pessoas que sem o acompanhamento, sem a condição financeira correta, e ainda pessoas que não procuram a Deus, ainda pessoas que não andam na presença do Senhor. Isso leva também ao desenfreado aumento da violência. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar: o fim de todas as coisas está próximo. Sim, irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Basta que você esteja atento à voz de Deus. Nós estamos vendo aqui o segundo subtópico, o aumento da rebelião e conflitos. Vamos ver agora o terceiro subtópico, que diz aqui: o aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por uma grande tensões nunca vista antes. Sabe por quê? A Bíblia mostra muito bem sobre isso. A Bíblia tem a resposta. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe o seu fim, porque ele sabe onde ele vai parar. Ele sabe. Então lhe resta pouco tempo. Ele, como quem diz, ele está correndo contra o tempo. O máximo que ele puder levar de pessoas para onde ele vai, que é o lago de fogo e enxofre, aonde a Bíblia diz, aonde o bicho não morre, aonde ali é sofrimento para a vida toda, eternamente sofrendo. Então, ele sabe que os dias dele estão próximos, certo? Então, ele procura aumentar gradativamente as tensões, os conflitos, as brigas, as desavenças e as guerras. Então, ele quer levar o máximo de pessoas para estar com ele. Ele diz aqui: por isso Jesus previu, olha só, o aumento das ações diabólicas.
Um dos pontos que a gente deve estar marcando nessa lição é o aumento das ações diabólicas. O segundo ponto é o aparecimento de falsos cristos. Nós sabemos aqui pelo menos de 5 que se diz ser o Cristo. Pelo menos 5 que eu sei, eu vendo o estudo na internet sobre isso. O Henrique Cristo, que é aqui, que mora lá em Nova Jerusalém, em Brasília, ele diz ser o Cristo e ainda consegue adepto com isso ainda. Ele se autodominou o Cristo. Então, a Bíblia diz muito bem aqui, olha, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, o versículo 5 fala sobre isso. Muitos virão em meu nome, Cristo falando, vão vir em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e se possível enganarão a muitos. E quantos não vão atrás dessas pessoas que se dizem ser Cristo e não são enganadores? Falsos profetas é o terceiro ponto. O quarto ponto, a perseguição aos crentes. Nós sabemos que em todo o globo terra a perseguição ao cristianismo é grande. Não só foi na época do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, não, mas nos dias atuais, todo aquele que confessa a Cristo como seu Salvador, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido de uma tal maneira que, se ele não estiver firme nas promessas do Senhor, firme na sua palavra, ele vai ser levado por qualquer vento de doutrina, como seguindo os falsos profetas. Ele diz aqui também, além da multiplicação da iniquidade, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. E tem aumentado muito a iniquidade em todo o globo terra. Pessoas que matam por qualquer valor, R$1, R$3, estão matando por qualquer valor. A vida já não tem o valor mais nenhum mais. É pai contra filho, filho contra pai, violência, onde você se vira a violência. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriando. Isso já é um dos sinais da vinda de Cristo. Aleluia. Diz aqui, atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Quer dizer, por um lado a igreja vem aumentando gradativamente, vem sendo aberta várias igrejas em vários lugares, mas na mesma intensidade o movimento satanista, ele vem aumentando também gradativamente, vem aumentando. Ele diz aqui um índice muito importante, olha só, nos Estados Unidos há uma diminuição gradativa de números daqueles que creem em Deus. E no continente europeu, a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético. O relativismo ético, já não existe uma ética absoluta, firmada na palavra de Deus, não. Tudo é relativo. Depende do pensamento de cada um, depende do desejo de cada um. Isso é o relativismo ético. Também moral também. O relativismo moral tem aumentado também gradativamente. Se para você, para alguém é pecado, para mim não é. E assim vai. É relativo. Isso é relativismo moral. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é única. Ela é verdadeira, ela é autêntica. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, jamais você verá o Senhor. Ela é absoluta. Ela é absoluta. No materialismo tem aumentado também gradativamente. Olha só, diz aqui, de modo geral, os homens estão mais perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir o noticiário. O mundo jaz no maligno, mais do que nunca, sim. Nós estamos vivendo num mundo jaz no maligno. E você tem que estar pronto a qualquer momento para encontrar com esse Deus tão maravilhoso.
A gente viu no nosso primeiro tópico da lição sinais da volta de Jesus Cristo, catástrofes naturais, a gente viu sobre isso. Vimos também o aumento da rebelião e conflitos. A gente viu também o aumento da maldade e dos conflitos. Vamos ver agora o nosso segundo tópico da lição, que tem como tema mais sinais da volta de Jesus. Vamos ver mais sinais que provam a sua volta. O sofrimento e o martírio dos cristãos. Quantos cristãos têm morrido pela palavra de Deus? Os mártires têm morrido, sim. Os que morreram por simplesmente pregar a palavra de Deus. O Estado Islâmico tem matado muitos cristãos. Eles que não aceitam de maneira nenhuma. Então, isso é os sinais da volta de Cristo. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre momentos de muito sofrimento e martírio, pois eles ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, mas havia um tempo em que teria de enfrentar tormento, prisões, morte, além de ser odiado por todos. Olha só o que diz o versículo 9 de Mateus capítulo 24, diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados, matar-vos-ão e sereis perseguidos. Sabe por quê? Por pregar esse nome acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Então, os discípulos sentiram na pele, sim, sentiram na pele, sofreram muito bem. A partir do momento que eles foram pregar o Evangelho, eles passaram grandes perseguições, sentiram na pele o sofrimento. Paulo sofreu grandemente. Diz aqui: o tempo passou e os discípulos de Jesus continuaram sofrendo perseguições, muito mesmo. Tomemos, por exemplo, o que vem acontecendo com o cristão no Oriente Médio. Olha só esse índice, é 2010. Olha só, em 2010 os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois esse percentual caiu para 4,3%. Olha só o declínio de cristão. Sabe o que é isso? Os que não aguentaram a perseguição e tantos outros que morreram por causa de pregar o Evangelho. Isso aí é mais os sinais da volta de Cristo. Essa queda deve a uma ferrenha perseguição religiosa. A causa aqui foi uma perseguição religiosa que aumentou gradativamente e vem aumentando ainda, cada dia mais. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos dos seus lares, certo? Ou mesmo foram forçados a negar a fé. Nós sabemos que isso acontece em todo o globo terra. A perseguição ao cristianismo cresce muito mesmo. Diz aqui na lição: contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícias, no ano 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. 100 mil foram mortos por pregar a palavra do Senhor. Mas a mídia esconde isso, ela não passa. Ela oculta esses dados. Sabe por quê? Porque não interessa a eles fazer isso. Não interessa. Em diferentes partes do mundo, no ano 2018, a morte de cristãos por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo. Em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. Esse índice é muito alto. Aí a gente fica pensando assim: eu vivo aqui no Brasil,
não tenham perseguição, e muitas vezes você tem toda a oportunidade de ir para a igreja, cultuar a Deus, render-lhe honras e graças, e a gente fica em casa perdendo tempo com coisas banais. E essas pessoas que tiveram a sua vida ceifada por pregar o Evangelho, não teve o tempo que a gente teve, que a gente tem aqui no Brasil, a oportunidade que é nos dada. Então a gente está vendo sofrimento e martírio dos cristãos. Então, os mártires que sofreram e sofrem até os dias de hoje, que perdem as suas vidas por pregar o Evangelho, eles sofreram em por nome do Senhor. E justamente o versículo 9 diz aqui, por causa do meu nome. Aleluia. Mas eles continuaram fiéis até o fim. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: falsos profetas. Muito cuidado com esses falsos profetas. A internet está cheia deles. Falsos profetas que são lobos enganadores. Diz aqui, falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 11, ele fala sobre isso. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Em nosso século agora, vários homens já afirmaram ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Como eu falei no início, tem muitos que eles dizem ser o Cristo, mas são lobos devoradores, são falsos profetas. Aquelas pessoas que leem a palavra de Deus nunca vai se deixar levar por essa doutrina de demônio, que eu chamo de doutrina de demônio. É outros sinais que mostram a volta de Cristo. Diz aqui, não podemos esquecer de que olha só, e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como eu já falei, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele vai o quê? Chamar mais esses falsos profetas para enganarem, para levar mensagem que vai destruir, mas que não vão levar para Cristo, mas vai levar para um outro caminho, para o caminho largo que leva à perdição. Então, devemos estar aqui na lição aqui, se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Com certeza, devemos estar atentos, vigilantes, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sabe que nada do que essas pessoas falam está de acordo com a vontade do Senhor. A gente está vendo aqui os falsos profetas. Vamos ver agora o esfriamento do amor. É outro sinal. A gente viu, no subtópico 1, sofrimento dos mártires e dos cristãos. A gente viu aqui também no segundo subtópico o falso profeta. Mas agora o terceiro subtópico do segundo tópico fala assim: o esfriamento do amor. É outra causa, ou outro sinal da volta de Cristo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor. Isso é verdade. A falta de amor. Nós sabemos que a gente olha para o que está acontecendo com o mundo hoje, a gente vê que há um aumento da falta de amor. Não temos mais amor. Estamos perdendo o primeiro amor. Aquela compaixão, aquele cuidado que o homem tem que ter uns com os outros. Estamos perdendo. Sobre a bandeira da idolatria, de buscar mais riqueza, estamos matando muitas vezes nossos entes queridos por falta de amor. Diz aqui, nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento espiritual.
Discernimento espiritual é você quando você conhece a palavra de Deus e o Espírito Santo fala ao seu coração, ele vai revelando o que está oculto na palavra de Deus. Então, tudo que vier contrário à palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando. Isso é discernimento espiritual. Sobre quê? Sobre os falsos profetas que se levantam para nos enganar e levarmos a caminhos que não agradam ao Senhor. Escândalos, traições, ódio, uma grande apostasia. Hoje nós sabemos que a grande apostasia é imensa hoje. A igreja desviada é maior do que a presente hoje nos templos. Por quê? Porque há muitos desviados que vieram para a igreja aceitar Jesus e por algum motivo se afastou do Evangelho, se afastou de Cristo. Então, a apostasia que apostasia quer dizer se afastar, apostatar quer dizer se afastar, ir para longe, deixar. Então, é isso que acontece nos dias de hoje. Ele diz aqui, porventura não é isso que estamos vendo hoje acontecer? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. A gente está vendo isso hoje acontecendo. Quer dizer, fazer a vontade da carne, a vontade do seu próprio pensamento, certo? Estão fugindo da presença do Senhor. Ele diz aqui, muitos que eles estão vivendo segundo os prazeres deste mundo, querem chegar ao topo de quê? Da riqueza, desejam fama, desejam dinheiro, a qualquer custo, até mesmo passando por cima de pai, de mãe, de irmãos, por cima de tudo. O que importa é chegar no topo, o que importa é conseguir todos os bens, todas as riquezas e os prazeres do mundo. Louco, quando pedir a tua alma, o que tu tens para Deus, aleluia, o que é que tu tens, aleluia. Então, eles buscam desenfreadamente a fome e o dinheiro, e não pensam muitas vezes, mas nas consequências das suas escolhas erradas. Eles não pensam nas consequências, simplesmente eles querem conseguir o objetivo e passam por cima de tudo. Estes já perderam o primeiro amor por Jesus Cristo e pelo próximo. Perguntaram a Cristo Jesus: Senhor, qual o maior mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento, é o amor. O amor é o maior mandamento. Deus e o próximo. O prazer proporcionado pelo pecado e as obras da carne pode até ser agradável parcialmente, porém no fim de todas as coisas haverá o juízo de Deus. Um dia todo joelho vai estar perante Deus. Todo joelho vai se prostrar diante de Deus. Os que morreram em Cristo serão transformados e vão viver eternamente com Cristo, mas os que morreram em pecado vão para o lago de fogo e enxofre. Então, todos os joelhos vai prestar conta perante Deus. O que você fez aqui na terra? O que Deus te deu foi um livre-arbítrio, uma vida. Como foi que você usou isso? Essa oportunidade que Deus te deu. Como foi? Então Deus vai te chamar para prestar conta. A gente viu aqui o sofrimento, o esfriamento do amor. Nós sabemos que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Mas eu espero que essa lição e essa mensagem venha trazer transformação de vida à sua vida. Que você possa ver que só existe um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro caminho. Então a gente viu aqui o segundo tópico que falou mais sinais da volta de Cristo. A gente viu sofrimento e os mártires e dos cristãos que sofreram
perseguição. Vimos também os falsos profetas. Vimos também o esfriamento do amor, que é um dos outros sinais que antecede a volta de Cristo. Há uma coisa importante que eu devo falar para os irmãos, falando sobre a segunda volta de Cristo. Concentre a sua segunda volta, para que você que sabe, a primeira volta foi quando ele veio aqui, morreu em morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aquela foi a sua primeira vinda. A segunda vinda de Cristo, ele não vai lutar, ele não vai colocar os pés na terra. Ele vem na segunda vinda. A segunda vinda se divide de duas partes, a primeira fase, segunda fase. A primeira fase da segunda vinda é quando ele vem buscar a sua igreja. Só quem vai ver são os salvos que têm o seu nome escrito no livro da vida. A segunda fase da segunda vinda de Cristo é quando ele vem, coloca o seu pé no Monte Sinai. Ele vem depois da grande tribulação a socorrer a Israel, e ele vem com a noiva salvar Israel do grande extermínio. Isso aí vai ser para outra aula. Vamos dar sequência aqui. Vamos ver agora o nosso terceiro tópico da lição, que diz aqui: Jesus fala a respeito da vigilância. Olha, é muito importante esse versículo, muito importante mesmo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 é muito importante, porque no versículo 33 ele vai decorrer sobre esse terceiro tópico da lição. Vai ser subordinado a Marcos capítulo 13, o versículo 33. E você pode acompanhar. Diz aqui o terceiro tópico: Jesus fala a respeito da vigilância. Sempre alerta. O primeiro subtópico, o terceiro tópico, sempre alerta. Jesus disse: olhai e vigiai e orai. Vou repetir: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca da sua segunda vinda, certo? A primeira ação, vocês vão ver aqui 3 verbos que mostram a ação, é mencionado no texto de Marcos 13, é olhar. O que significa? Perceber ou estar de sobreaviso, estar observando, certo? Sobreaviso, olhando. E a igreja, ela tem que estar dessa maneira, olhando, olho aberto, vigiando, certo? Olho aberto. Olha só, muitos estão dormindo no sono da indiferença. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé, e nos voltarmos aos pés do Senhor em oração e vigilância. Então não só basta ter fé, não basta só ter fé, precisamos estar em oração, em vigilância, olhando, observando tudo. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável e que agrada a Deus. Quer dizer, é fundamental para a manutenção, quer dizer, você está mantendo ali, cuidando a cada dia, certo? De um padrão de espiritualidade saudável. Quer dizer, a sua vida espiritual ela está saudável, de perfeita comunhão com Deus. E a condição é que agrada a Deus. Entendeu? É de suma importância. O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Efésio, exortando, olha só,
que se lembrasse de onde havia caído e que voltasse a fazer o que era reto, voltasse a fazer o primeiro amor. Ainda é tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa. Aleluia! Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz muito bem sobre isso. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, 5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, aleluia. Olha, lembra-te de onde caiu. Ele nos alerta aqui. Apocalipse capítulo 2, o versículo 5. Ele lembra-te de onde caiu. Ainda é tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. A gente está vendo aqui o primeiro subtópico do terceiro tópico, sempre alerta. Vamos ver agora, sempre vigiando. É a segunda ação. Vocês vão ver que, eu mandei você marcar aí, Marcos capítulo 13, versículo 33. Vocês vão ver que tem dois verbos aí de ação. O primeiro foi olhai, o segundo é vigiai. Ou permanecer acordado, estar atento, estar pronto, cuidadoso, estar cuidadoso também. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus, no capítulo 24, que diz assim: o Mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Ele diz aqui na lição: não se distraia com os prazeres deste mundo, não. Esqueça os prazeres deste mundo. Não troque de maneira nenhuma. As eternamente na glória é para sempre. A gente viu aqui sempre vigiando. Vamos ver agora o terceiro ponto. Sempre em oração. Por quê? Porque a última ação determinada por Jesus no texto de Marcos é orar. Vocês vão ver, olha só a sequência: olhar, vigiar e orar. Quer dizer, sempre em oração é o terceiro ponto, a terceira ação. É a terceira ação que o crente deve praticar, é estar orando continuamente, dia após dia. Aleluia. Orar orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, orar é entrar como filho, como você chega assim diante do seu pai. Pai querido, você entra no trono, de frente para o seu pai, você se ajoelha perante ele e se derrama na sua presença. Isso é falar diariamente com o Todo-Poderoso, dia após dia, constantemente. Então, o crente tem que estar sempre orando. Aleluia. Não há nada melhor do que desfrutar dessa presença de Deus por intermédio da oração. Não tem coisa melhor. O Senhor se agrada quando os seus filhos buscam a sua presença e não somente os seus presentes. Isso é verdade. Muitas vezes a gente só quer os presentes de Deus, só quer as bênçãos, mas devemos buscar a sua presença, porque não tem lugar melhor do que a presença do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu espero estar contribuindo com o seu aprendizagem. Eu espero sim, espero que você tenha aprendido com essa lição, que você tenha guardado alguma coisa aí no seu coração. O que a gente viu aqui foi sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vimos que a primeira foi quando ele veio em morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. A segunda vinda se divide
em duas fases. Primeira fase, ele vem buscar a sua igreja, que é o arrebatamento da igreja. E a segunda fase da segunda vinda de Cristo é quando ele vem no término da grande tribulação. Mas isso é para a próxima lição. Eu espero que você tenha aprendido com essa lição. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Ativar o sinozinho aí, para quando deixar o seu like, ativar o sino, para quando tiver um vídeo aí, uma aula, o YouTube lhe avisar e você possa mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.